Boa noite, dona Kelvia. Boa noite. Essa véia bolsonarista. Você é bem bolsonarista. Kelvia? Vou sair e entrar de novo, porque acho que já que não tá me ouvindo. O que aconteceu, gente? A Kelvia subiu, ficou quieta e saiu. Meu som tá bom, gente? Tá me ouvindo? Agora sim. Eu, hein? Eu, hein? Acho que foi o som que não tava saindo. E a minha internet também tá ruim. Tá ok, já. E aí, já que hoje vai ser a leitura da outra parte? Aí eu botei até de onde começar. Lógico que a gente vai ter o roteiro, né? Mas você sabe que pode acontecer imprevistos. Ontem eu percebi uma Entendi. coisa. Ontem eu percebi uma coisa que a gente planeja, pensa. Mas ontem eu fiquei, depois que eu fui assistir a live, aí eu percebi que a gente tá chamando as pessoas para conversar, né? E tem assuntos que não é da live, mas é interessante. E não custa nada pra gente dar um corte, uma pausa no que a gente tá conversando. E eu fiquei sentindo essa necessidade, sabe? Então, acho que ontem foi meio que começou a entrar em outro assunto, mas que depois, acho que com a ajuda do áudio, com a ajuda do. Até mesmo da Patrícia, né? Para falar que estava falando sobre autismo, né? E daí foi apontar a questão das pessoas LGBTs que também são autistas, né? Eu acho que conseguiu interligar um tema com outro, né? Com outro assunto. E meio que não ficou só falando sobre um outro assunto, né? Eu acho que E, foi super válido o que foi colocado. Não e eu, foi um assunto que ficou muito tempo nele, fora do tema da live. assim, e mesmo assim, sabe que eu fiquei pensando, como é que eu quero falar sobre pautas? Eu fiquei incomodada com não, sabe? Tipo, dar um corte, tipo, avisar que. Acho que não cabe esse corte que eu propus, sabe? Porque tem muito a ver, também são aflições, né? Oi, dona Rô. Não Oi, sei. Rosângela. Porque não Eu é um acho que assunto gigantesco, o né? corte que foi dado na hora certa, Hum, né? Se permitiu falar sobre o outro assunto e aí deu um corte para voltar pro tema. E aí relacionou o outro assunto com o tema da live. Acho que foi super bacana. É que eu fui agora na live do Josué. Eu fico medindo as coisas. E eu tô indo em outras lives. Eu fui na live do Josué. E lá ele tava falando sobre educação, investimentos na educação, né? E subiu uma outra moça, estava falando de uma coisa quase que pessoal. É algo geral, mas que afeta as pessoas, né? Assim, de indivíduos. Tinha relação com o Pix, a fake do Pix. E eles pararam tudo, escutaram uma mulher e se adentraram aquele assunto. E eu fiquei muito. Fiquei pensando, né? Que jeito legal, né? Não teve pressa de voltar para o tema, sabe? Que é um assunto que é algo dela, mas que vai ser algo que vai refletir em todo mundo. E ele poderia cortar, falar, não, aqui a gente tá falando sobre educação, né? E eu falei, olha, isso aí eu preciso adotar, Uhum. entendeu? Como é que você tá, dona Rô? Boa noite, boa noite. Boa noite.
Eu acho que você adotou. Foi? Sim. Mas veja, você tem a percepção que eu adotei. Eu fiquei com a percepção que não consegui. Mas é isso. Aí que Você agora. adotou e ainda relacionou o que a outra pessoa estava falando com o tema da tua live. Acho que não tem nada de errado, não. Governo do amor. Putz, já fui taxado com essas palavras. Não entendi nada. Você tá bem, moço? Tá tudo bem com você? Boa noite, Alexandrino. Nossa, Alexandrino. Acho que é a primeira vez durante muitos anos que eu vejo esse nome. Alexandrino. Ai, Kelvin, eu tinha pensado que hoje a gente vê, quando o Júlio chegar, e fazer essa leitura. Acho que a gente vai começar a partir daqui, olha. E a gente pula, né? Era. Se Brasil. Aqui uma linha do tempo da luta, sabe? A partir dessa frase, que começa assim: aqui uma linha do tempo da luta e das conquistas, ainda que poucas, do movimento no Brasil. A gente fazer essa leitura Boa mesmo, sabe? noite, Jaque. Boa noite, Cálvia. Boa Tudo noite, bem? Boa Eliana. noite. Entendeu? Aí Tudo bem contigo? você e o Júlio vão fazer essa leitura, porque ontem o Júlio praticamente não leu, nem você, né? Porque a live, a gente planeja, ela sai um pouco do que a gente planejou, mas dentro daquilo que a gente está propondo, né? Sim. E eu gosto que você é como é que fala? Minha avaliadora. Eu acho que tu ficou preocupada com a live de ontem e eu achei muito boa, porque veio outras pessoas, não ficou concentrada só em mim, no Júlio, né, em ti também, no Thierry que tá sempre aqui. A Rosângela não veio ontem, né? Ei, a Rosângela, de noite eu não conto com a Rosângela. E eu tô com Mas aí preguiça não de ficou convidar, só entre nós, na Kailane, né, que fica na rolagem, na Rei. a Bruna. E aí eu gostei que veio outras pessoas. E que elas subiram, que elas falaram sobre o tema. Foi legal. Eu desde o ano passado, Kelvin, aqui você sabe que eu planejo esse tipo de live e o ano passado foi muito ruim. Eu não consegui fazer essas lives que eu tô fazendo esse ano. Mas que esse ano não tá saindo. Olha que live maravilhosa foi. Mas tô muito orgulhosa da gente, da nossa proposta, do nosso. Muito orgulhosa. Bruna, minha linda, saudades. Oi, gente, quanto tempo? Oi, Isso. Bruno. Eu. Tá, Bruna, agora. Oi, Bru. Tudo bem, Bruno? Eu, eu tinha feito um vídeo e tinha pedido em live para as pessoas me ajudar a chegar naquela mulher ou aquela mulher, né, conseguir atrair a atenção dela, porque eu acho que é um dever nosso de mulheres trans que está na plataforma falando sobre direitos, mostrar para ela que não é toda trans que vai fazer esse tipo de ataque a ela, né? Ela tem uma parte muito grande da comunidade que tem respeito, carinho e admiração por ela, sabe, Bruna? Para vocês que talvez estejam meio alheias, a Cíntia, mãe de gêmeos, tem um filho trans e todo dia ela é atacada, né? Há algumas semanas atrás ela foi atacada pela transdireita, a Suelen. E eu fiz um vídeo, hoje a Bruna fez um, chamando as trans para essa batalha, né? Para dar algum tipo de suporte. E eu concordo muito.
O ataque pra Cíntia, né, a mãe dos gêmeos, começou com a Ingrid, né? Porque a Ingrid, enfim, a gente não tem nem o que falar dessa mulher, né? E eu acho que, acho que foi a Andressa que falou esses dias, e eu concordo com o que a Andressa falou, referente à lição, né, que nós temos quando somos mães e tudo. Eu acho que tudo que acontece na nossa vida tem um porquê e um propósito, né? E referente a Cintia, eu acho que é o mínimo, né, que nós fazemos antes de eu conseguir me formar, de eu conseguir ser quem eu sou. Tiveram diversas Jaques, né, que tiveram que sofrer, né, que trabalhar com a prostituição, né, e é isso que a gente não quer que seja a única opção para essas crianças que estão por vir, né? A gente não quer que a estatística continue ali no 35 ou abaixo, né? A gente quer que a gente tenha mais tempo de vida, mais qualidade de vida, né? Quando eu falo da profissão, quando eu falo de educação, né? Que essa criança tenha acesso à educação, assim como outras crianças trans não têm, né? Muitas diversas crianças trans não têm acesso à educação, muitas das vezes não terminam o ensino fundamental, não terminam o ensino médio. E como você falou no seu vídeo, né? Que depois que você me marcou, eu fui ver. Nós existimos, né? De alguma forma ou de outra, quando esse sentimento de pertencimento, né, ao gênero surge, independentemente da idade, né? No caso do filho dela, foi bem cedo. No meu caso, foi aos 15. No caso da Jaque, pode ter surgido antes ou depois da minha idade. Mas sempre vai surgir, sempre esteve ali, né? Não é como a Jaque falou, não é uma varinha de condão que a gente coloca na cabeça de uma pessoa e essa pessoa, do nada, se torna uma pessoa trans ou uma pessoa LGBT, né? Eu acho que é obrigação nossa, mulheres que lutam mais tempo, mulheres que lutam agora, principalmente nas redes sociais, que é por onde o ataque se intensifica. Eu acho que a gente tem que ter isso como obrigação, sabe? De chegar lá e confortar e ajudar e mostrar a ela que há uma grande população trans LGBT que está ali do lado dela e até meio invejosa, né? De uma certa forma a gente tem um pouco de inveja porque é uma das poucas mães que, além de fazer, põe a cara. É que ela poderia fazer sem se expor, né? E ela, além de fazer, ela tá normalizando. Isso é normal. Olha, gente, é meu filho, ponto. Então é obrigação nossa, sabe? Comprar essa briga, ir pra cima. Não atacar as outras pessoas, mas a gente oferecer esse conforto. Dizer que se sente muito bem ver ela fazendo o que faz. Não é isso, meninas? Vocês concordam? E como a gente luta, né? Eu acho que foi na live de ontem que vocês estavam. Eu não lembro direito, porque faz muito tempo que eu não entrava aqui. Comecei a entrar novamente essa semana, mas eu vi que em uma das lives você e o Altieri estavam debatendo, não sei se foi essa semana ou se foi a outra, referente a essa questão, né, da meta, falar sobre as figuras de bandeiras e em 2025 a gente ter que debater sobre isso ainda, sabe? De representatividade. Em 2025 a gente ainda tem que pedir um suspiro para conseguir respirar e conseguir viver, né? Perante a sociedade, porque eu sempre falo sobre isso, né? Que engraçado que essas pessoas, como o engraçadinho que estava aqui no comentário tentando chamar atenção, né? Não lembra quando a gente. De tipo assim, são pessoas trans, aí ataca. Mas eu não sou isenta como cidadã, né? De pagar uma conta de água, de pagar uma conta de luz, de pagar um aluguel, por ser uma pessoa trans. Muito pelo contrário, eu tenho
tenho todos os deveres, perdão, de uma cidadã, né, brasileira, e eu quero também ter todos os direitos possíveis para que eu consiga viver nessa sociedade, né? E também quero que as semelhantes a mim, os que estão por vir, que serão semelhantes a mim, também tenham esse direito e essa condição de ir e vir, né? Cadê o Júlio, gente? Deixa eu chamar o Júlio aqui no. Hoje a gente vai dar uma lembrada, Bruna, no caminho, né, que a gente fez para chegar aqui. Esse caminho que a gente fez, ele vai refletir nessa mãe que está hoje aí, né? Ela só se sente, não sei se segura seria a palavra, né? Porque com certeza ela não se sente. Enfim, mas ela só tem essa força de vir fazer isso que ela faz pelo um caminho que foi trilhado, né? Por pessoas que a gente com certeza não sabe o nome, com certeza a gente, né? E que às vezes fica parecendo que os avanços estão começando agora, que é algo que é dessa luta de agora, e aí não é, sabe? É algo muito antigo que vem antes até do meu nascimento, para chegar aqui e essa mãe ter essa força, sabe? Você falou da questão da inveja, né, de algumas pessoas trans referente a essa criança. E assim, é muito bom ver essa mãe protegendo, né? Estando ali com essa criança, sendo esse escudo. E eu concordo nessa questão da inveja no seguinte ponto, né? Quantas e quantas vezes a gente na rua, né? Você que teve mais presente, assim, com a questão da prostituição, precisava de alguém para protegê-la e não tinha, né? E hoje, independentemente de serem ataques cibernéticos, essa criança tem alguém para protegê-la, né? Tem alguém disponível, tem alguém que está apta, que está ali com todas as forças tentando entender a questão do seu filho, né? Tentando ser o máximo possível para esse filho. Então, eu acho muito importante essa mãe ter esse apoio que nós pedimos. Quem não for trans, como eu falei no vídeo, né, de chamar essas pessoas trans para ajudar nesse tentar chegar nessa mulher para que ela veja que ela tem apoio, né, dentro da comunidade, que comente nos nossos vídeos, né, tanto da Jaque quanto no meu, para que a gente chegue e de alguma forma nessa pessoa e ela entenda que a comunidade não é só o raso do raso, entende? Ela tem pessoas como eu, como a Jaque, como outras diversas pessoas dessa plataforma que são maravilhosas, que estão ali para apoiá-la e mostrar que tem um caminho sim para seguir e que ela não está sozinha nesse caminho, né? É isso, gente. Deixa eu chamar aqui o Júlio, porque parece que o Júlio hoje ele dormiu demais. Meu computador é uma carroça para abrir. Inclusive, gente, quem puder, voltando aqui ao assunto da Bruna, marquem ela num vídeo que eu fiz uma costura do vídeo dela, né? Eu fiz uma costurinha do vídeo dela, mas eu acho que não chegou a ela. Queria muito que ela visse, não que ela venha, sabe, a fazer qualquer interação comigo. É só pra ela ver, né, que tem gente, tanto no meu quanto da Bruna, e todo mundo que fizer
vídeo oferecendo apoio, né, a ela, vocês marquem ela, entendeu? Eu vou ter que ligar essa luz, que esse negócio tá falhando muito. Essa luz chega a dói nos olhos, gente. Nos primeiros vídeos que ela postou, já que, aproveitando que o pessoal tá em silêncio, eu lembro que ela falava assim que o Miguel, que o nome dele é Miguel, né? Ele tinha algumas reações no corpo e de ficar se arranhando, essas coisas, e tinha alguns ataques até de chegar a gritar, né? E quando ele foi levado ao psicólogo, o psicólogo falou para fazer alguns exames, né? Pediu para acompanhar com o neurologista pediu para fazer alguns exames, não tinha constatação de nenhum tipo de anomalia, né, no corpo, algo do tipo. E aí o psicólogo questionou essa mãe, né, que foi quando ela começou a entender o que era transexualidade. Será que ele não tá passando alguma coisa na escola? Será que vocês não deram algum tipo de bronca que ele não consegue compartilhar com vocês, que está chateado? E foi quando ele conseguiu falar que ele não se sentia bem naquele corpo, que ele não era uma menina, né? Que ele era um menino, né? Na inocência dele, ele falou isso. Então, né? Eu não sei no seu caso, né? Mas no meu caso não chegou a ser dessa maneira, até porque eu já era mais adolescente, né? Então eu consegui entender melhor o que era. Mas imagina na cabeça de uma criança, né? O que passa, o que essa criança deve ouvir na escola, né? Porque, querendo ou não, os coleguinhas reproduzem na escola o que os pais falam em casa, né? Referente a ser menino e menina, né? Então, é, quando você tiver a oportunidade de ver os primeiros vídeos dela, é muito interessante essa história do Miguel, porque você vê que entre aspas, o sofrimento, assim, dentro da cabeça dessa criança foi infelizmente muito doloroso. Eu acompanho ela já faz um tempo, foi a Fê que me indicou. Mas eu entendo muito o que ela tá falando, porque no meu caso não foi um caso que eu me sentia muito. No meu caso foi meio inverso. Eu sabia que eu não me sentia em momento nenhum um menino. E eu até essa semana a Rosângela caiu. A Rosângela me falando sobre religiosidade. E aí eu disse a ela, né, que quem levou a minha família para a igreja protestante fui eu. Eu ficava muito angustiada e eu fui para a igreja, ainda me lembro, eu fui para a igreja Assembleia de Deus. E aí eu, né, aceita Jesus. Aí eu aceitei Jesus porque eu queria afastar de mim. Queria muito afastar de mim. E aí não deu certo. Eu saí das igrejas porque não dava certo. Mesmo depois de batismo não deu certo. Aí, mas eu vivia, na época eu era uma pessoa que eu tinha crenças, né? E aí eu vivia fazendo minhas promessas sozinha. Que se eu conseguisse, né, ser uma pessoa normal, aí eu fazia tanta promessa, aí eu passo um ano vestido branco, aí eu faço não sei o que, eu vou abolir do meu... Fazia um monte de promessas, porque eu queria ser vista normal.
sabe? Então, eu sei como. No meu caso, não era por eu não estar o meu jeito. É porque eu já me entendia, assim, eu já entendia que eu não era um menino, mas que eu queria a normalidade da sociedade, sabe? A sair na rua, a não ser apontada. E eu ficava todo. Eu fui para os terreiros, porque era pombagira, eu precisava tirar. Então, eu entendo muito como que é, sabe? No meu caso, eu não me aceitava, sabe? Eu não aceitava ser a chacota, não aceitava ser a chincalhada por eu ser a Jaque. E aí eu procurava um jeito de me livrar, né? E na minha época era bem mais difícil porque não existe. Aonde que você procura saber sobre transgeneridade? Não tinha, né? Não era hoje que você pega um computador, digita o que é trans, né? E vem um monte de resposta. Na minha época não existia. Aí quando você vem aqui pra São Paulo, que você falou pra mim, né, que na época você viveu aqui em São Paulo, você já tinha entendido essa questão com você ou ainda não? Você Não. É, daí depois eu falei, é isso, sabe? É isso, não é um demônio, não é uma pombagira, não é nada disso. Sou eu, sabe? E o resto da minha vida eu tenho que suportar tudo isso. E quando eu fui para São Paulo eu já tinha 20 e poucos anos. Já era velhinha, né? Já tava no quengueiro, enfim. Já tinha me compreendido, aceitado quem eu era. Isso é antes, dos meus 11, 12 anos até talvez os meus 18 anos, por aí, os 17 anos, eu vivia muito angustiada, sabe? Então eu só queria ser normal como as pessoas, eu queria passar despercebida, eu queria. Mas era impossível. Aí com a idade eu fui amadurecendo e fui vendo que o problema não era comigo não. Quando eu compreendi que o problema não era comigo, né, o problema era as pessoas, aí libertei. Outra coisa também que me ajudou muito foi ter saído dessa cidadezinha pequenininha, onde eu era a única, e ver tantas pessoas trans, né? Tantas pessoas travestis. Aí isso, falei, então, né? Se eu estiver endemoniada, estou perto de um monte de gente endemoniadas. Sabe? E aí eu fui conversar com as pessoas da minha época. Aí foi falar, então tá. Quer saber? Vai se lascar todo mundo. Kelvinha. Tá muito quietinha, Kelvinha. Tô escutando essas histórias. Mas vamos ler, o Júlio acho que não vai vir, né? Vamos. Vamos. Então, Bruna e todo mundo que está aqui, a gente vai fazer uma leiturinha de uma pesquisa que a gente fez, né? A gente fez umas pesquisas, enfim. E a gente está propondo fazer a leitura, comentar sobre, trazer o nosso dia a dia, enfim. Você começa, Cláudia? Vamos lá. Que ontem a gente falou da LGBTfobia institucionalizada, né? Uhum. E aí, se tem a LGBTfobia institucionalizada, também teve muitas lutas, né? Para lutar contra essa institucionalização da violência, né? E aí aqui tem uma linha do tempo e que mostra um pouquinho dessas lutas. Um pouco de conquista, e aí é no contexto brasileiro, né? Aí começa em 1591,
Os registros do Santo Ofício do século XVI mostram que Chica Manicongo foi a primeira travesti do Brasil, moradora da Baixada do Sapateiro, em Salvador. Francisco Manicongo, ou melhor, Chica, era uma negra escravizada que se tornou símbolo de resistência. Aí as lutas já começam com Chica Manicongo, que inclusive já para falar, né, que ela vai ser homenageada, né, o enredo, né, acho que é da Paraíso da Tuiuti, né, no Rio de Janeiro, que vai contar a história dela nesse carnaval. O enredo é muito, muito bacana, muito legal. Aí a gente vai continuar lendo e se quiser comentar pode interromper, né, Isso. Bruna? Aí pula para 1962. Foi preciso 371 anos depois de Chica para nascer a primeira instituição LGBTI+, né, que está aqui no Brasil. Que essa primeira instituição foi a Turma do OK, fundada no Rio de Janeiro. É o primeiro grupo de que se tem registro na história do Brasil. Nós não tínhamos sede, então, aqui é uma fala, né? Nós não tínhamos sede, então nos encontrávamos em nossos apartamentos para shows e apresentações. Não existiam aplausos, apenas estalar de dedos, para não fazer barulho por conta da ditadura militar da época. Essa é uma fala do Amâncio César, atual presidente da Turma OK. Nossa vitória contra aquele regime é nossa resistência até aqui, e nossa resistência até aqui tem sido motivo de muito orgulho, afirma o Amâncio César. Nossa, essa parte aqui do só estalar os dedos, não sabia por conta da ditadura. Em 1971, em dezembro deste ano, foi feita a primeira cirurgia de mudanças de sexo genital em uma mulher trans no Brasil. 6 anos depois, acontecia a primeira operação em um homem trans. Só um adendo aqui, só uma explicação. A gente não vai entrar em detalhes aqui, porque depois a gente vai trazer, provavelmente a gente não vai fazer isso hoje, a gente vai trazer as figuras, né? As figuras importantes na nossa história de luta, né? E aí tem o nome e o feito dessas pessoas. Boa noite, Daniel. Então, por isso, a gente não vai se aprofundar aqui agora, sabe? Porque a intenção é fazer a linha do tempo. Depois a gente vai explicar cada ação. Pode continuar aqui. Em 1990, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, retira a homossexualidade da lista internacional de doenças mentais. A decisão transformou o 17 de maio como Dia Internacional contra a Homofobia. Fazendo as contas, isso foi 31 anos atrás. Apenas, né? Apenas 31 anos atrás. E agora a gente vê uma parte disso regredir, né? Com a declaração lá da Meta, colocando como doenças mentais, né? Na homossexualidade. E mais que isso, Elvia. Pode falar. Eu acho que mais que isso, permitindo com as diretrizes da plataforma que os ataques sejam feitos e direcionados a pessoas LGBTs de forma pejorativa, né?
trazendo essa questão que você falou agora de doenças mentais, né? Então, a plataforma acaba permitindo que essas pessoas sofram a LGBTfobia, né? A plataforma vai ser isenta, né? Ela vai ser isentada dessas situações que, que irá acontecer provavelmente, né? Porque o ataque já acontece mesmo sem essa permissão, entre aspas, da plataforma, né? E agora, com a plataforma permitindo, eles vão acontecer, e assim, sem ninguém para punir essas pessoas, e aí, sem a punição, as pessoas realmente continuarão acreditando que a LGBTfobia é frescura da nossa parte, é uma coisa inventada na nossa cabeça, né? E só para esse ataque que eles fazem aos símbolos é muito cruel, porque a gente pensou, né? A rosa representa as mulheres, o azul representa os homens e o milho que fica branco é a neutralidade, a transição, né? É isso. Então, quando ele coloca esse símbolo, ele faz questão de dar o nome de algodão doce. É um ataque tremendo à nossa luta. Por que a gente colocou essa bandeira? Por que a gente escolheu essas cores? Por que a gente deu esse nome, né, de orgulho trans? É ataque. Mas enfim. Kelvia? Ainda em 1980, a Roberta Close, que foi um ícone nos anos 80, com toda a polêmica que envolvia o seu corpo, torna-se a primeira modelo trans a posar nua na Playboy. Ela havia feito a cirurgia de redesignação sexual um ano antes, na Inglaterra. A capa da revista tinha então a seguinte frase: pela primeira vez, o novo corpo de Roberta Close. Em 2004, foi instituído o Dia Nacional da Visibilidade Trans. Em 29 de janeiro, 27 transexuais e travestis foram ao Congresso Nacional, em Brasília, reivindicar seus direitos. Assim, o Ministério da Saúde formalizou o compromisso para a saúde da população gay, lésbica, bissexual e de travestis e transgêneros, com a criação de um comitê técnico. E aí tornou janeiro como janeiro da visibilidade trans, né? Então as pessoas, às vezes, elas ficam achando que alguém foi lá e falou: janeiro, um mês feliz, alegre, carnavalesco, vamos fazer desse mês. Não, ele é pensado, ele vem através de muita luta, de muita reivindicação, de atos na rua, para que a gente consiga esses dias. Então, o dia 29 de janeiro, ele vem através de muita luta. É um mês para a gente parar e conversar com as instituições, né? Mas tem que ser todo dia, sim, tem que ser todo dia o aconselhamento, a conscientização. Porém, o dia 29 é o dia de se conversar com as instituições. O mês de janeiro é o mês que a gente vai pressionar instituições, né? Pressionar governo. Não que a gente não pressione todos os dias, mas é um dia que todo mundo tem que parar e ouvir o que a gente está falando. E isso ajuda, dá uma mobilização, visibilidade, para tudo que a gente vem conversando durante todo o ano. Entendeu? Boa noite, Val. Boa noite, Preto Funkeiro. Boa noite, Evaldo. Aí aqui a gente tem uma fala, né? Uma fala da Felicion, acho que é assim que pronuncia. É uma travesti, DJ, publicitária, comunicadora e podcaster. Ela diz: antes da pandemia, o dia 29 de janeiro era uma conquista muito legal, porque a gente conseguia reunir um monte de travestis e transexuais em uma passeata. Mas hoje, para mim, é só uma data. Eu não sinto mudança de janeiro para fevereiro, por exemplo. Os dados estão aí.
Eles são alarmantes e, no fim das contas, vai continuar morrendo trans hoje do mesmo jeito. Essa fala dela, em todo momento, ela vai ser de todas nós. De todas nós, porque a tendência é que a gente esqueça toda a luta e toda a vitória, né, toda a conquista que a gente teve, porque vai dando uma ânsia na gente de ver que os avanços são muito pequenos, muito lentos, e que mesmo quando a gente tem essas conquistas, né, como é o caso do nome retificado, fazem questão de todo dia nos negar isso, né, de insistir. Qual o seu nome verdadeiro, o seu nome de registro? Seu nome de batismo. Ninguém nem sabe se a pessoa é religiosa, se vem de religião. Então, assim, esse sentimento dela vai passar na nossa cabecinha, tenho certeza que a Bruna, de toda travesti, de toda mulher trans, tem algum momento que a gente vai ter esse sentimento, sabe? Eu acho que é melhor se sentar e esquecer tudo isso, sabe? Mas é esse sentimento que a gente precisa vencer também, porque a gente ainda tem que lutar contra os nossos sentimentos de derrota. Esse sentimento de derrota é o mais perigoso, porque se a gente for convencida que nada adianta, nada avança, a gente perde a luta. Se eu conseguir convencer a Bruna que ela se sente porque nada vai avançar, sabe? Ferrou. Então, assim, esse sentimento dela aqui, ele precisa ser combatido por ela e por mim. Né? Eu preciso dizer a ela que não, que essa luta que elas vêm fazendo chegou até a Bruna, que é mais jovem. Né? E que a Bruna tem agora, sabe? Mesmo muitas vezes arranhada, machucada, com vontade de sentar e só viver, sabe? A gente não pode ser derrotada por nós mesmas, sabe? Eu sei esse sentimento aqui, porque todo dia aqui nas redes sociais, eu tenho ele, sabe? Quando eu perco uma conta, quando eu sofro um ataque, eu fico com esse sentimento. Quando eu percebo que as pessoas não estão se importando com o meu corpo sendo agredido aqui nas redes sociais, eu fico com esse sentimento. Mas a gente tem muito avanço, sabe? É isso, pode continuar aqui, Alvin. Agora, 2006. Em Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, o Sistema Único de Saúde passou a aceitar o uso do nome social, ou seja, aquele pelo qual travestis e transexuais e transgêneros querem ser chamados ou chamadas em qualquer serviço de rede pública de saúde. Aí a gente pula para 2008. 2 anos depois, o Sistema Único de Saúde cria o processo transexualizador, a partir de 2 portarias do Ministério da Saúde, portaria 1707 e 457, que criou o reconhecimento da orientação sexual e da identidade de gênero, tornaram-se determinantes dentro da saúde. O atendimento às pessoas trans passa a ser feito com uma rede de acolhimento, com uma equipe multidisciplinar de psicólogos, endócrinos e cirurgiões. O SUS passa então a realizar neste ano a cirurgia de redesignação sexual. Algumas pessoas trans sofrem de disforia corporal e a mudança física é parte fundamental para o processo de transição e aceitação. Em 2020, foram feitas 3.440 cirurgias desse tipo no Brasil. Hoje, a fila de espera para a cirurgia pelo SUS pode chegar há 10 anos. Nossa, se tem uma fila assim, né? Aqui é bom parar para a gente se atentar. Por que são 10 anos de espera, né? Aí a gente tem que fazer uma investigação. Porque precisa, para a mudança no seu corpo, você precisa ter certeza que você quer, e não só porque você acha que vai sofrer menos transfobia e não vai sofrer menos transfobia.
A transfobia vai mudar o jeito que vai sofrer transfobia, mas não vai sofrer menos. É, é, é caro, né? Não é só chegar lá e falar, olha, hoje eu quero, né, fazer uma cirurgia e consegue, não. Precisa de acompanhamento, precisa de médicos, precisa começar a criar pele nesse corpo, precisa de todo um acompanhamento. Por isso, leva tempo as pessoas que procuram chegar a conseguir essa cirurgia. Então, enquanto uns estão fazendo esse acompanhamento para ir para a cirurgia, está chegando muita gente, né? Então, não é assim, cheguei lá, fiz. E aí, quando a gente vai para as pessoas que fez a cirurgia pelo SUS, são muito poucas as pessoas, ou eu não tenho número, mas eu acredito que seja zero, das pessoas que se arrependem, né? Porque elas vão fazer essa cirurgia tendo certeza que é para elas, para suas disforias, né? Já algumas pessoas que pagam, e aí vai ter um número maior, né? As pessoas que têm grana e paga, vai fazer cirurgia fora, vai fazer cirurgia paga, elas, às vezes elas acham que ali é a forma de sofrer menos transfobia, né? Na maioria das vezes, elas acham que aquilo vai deixar elas. E aí, muitas das vezes, elas percebem que não, né? Que mesmo ela com genitália feminina, ela vai continuar sendo uma pessoa que sofre transfobia das mais variadas. E aí, por isso que as pessoas, às vezes, se arrependem, às vezes reclamam, sabe? Que elas pagam sem fazer um acompanhamento para ter certeza. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo que a pessoa não tem certeza de ser mulher, né? É como se uma mulher fizesse cirurgia porque a moda agora é peitão. E ela colocar um silicone, e o silicone não era aquilo que ela queria, né? Era apenas porque a sociedade estava dizendo que peitão é bonito. Então, é uma analogia muito ruim, muito falsa, mas é isso. É porque quando eu vi essa questão da fila, eu só fui criticar mesmo o sistema, né, da demora e tal, só fui nisso, mas aí você foi mais além, né, me fez pensar em outras coisas. E fora que a gente também não tem no nosso sistema de saúde pessoas capacitadas e especializadas em tratamento de pessoas trans, né? Tanto na questão de resignação sexual, quanto até mesmo na questão psicológica, né? O amparo para pessoas transexuais dentro de um SUS, ou até mesmo de um hospital particular, ainda é muito precário, porque as pessoas chegam lá e muitas das vezes vai procurar uma ajuda psicológica, né, ou até mesmo física, e acaba saindo. Eu, pelo menos, saí com mais disforia do que eu tinha antes de entrar dentro de um hospital ou dentro de um consultório psicológico, até achar um profissional correto e especializado no que eu falava, né? Pode? A de 2008 vai para 2009. Foi criado o primeiro ambulatório de saúde do Brasil, dedicado exclusivamente a travestis e transexuais. Foi inaugurado pela Secretaria do Estado de São Paulo, Secretaria de Estado da Saúde do São Paulo, Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Neste mesmo ano, foi fundado a Rede Nacional de Pessoas Trans do Brasil, a Redetrans Brasil, instituição nacional que representa pessoas travestis e transexuais do país. Um dos nossos objetivos, aqui é uma fala, né? Um dos nossos objetivos é priorizar o fortalecimento de políticas públicas governamentais nas 3 esferas que amparem nossa comunidade, explica Tatiane Aquino de Araújo, atual presidente da Rede Trans. Os atendimentos especializados para pessoas trans é que, mesmo com a cirurgia, essas mulheres precisam investigar, estou falando medicamente, né? A sua genitália, né? E
quando se sabia que essa pessoa era uma pessoa trans, havia e ainda há uma rejeição desses médicos atenderem, porque dizem que não precisa, né? Por falta de útero, ovário, enfim. Só que precisa, né? Essa pessoa precisa ver como que tá. E como que essa pessoa vai? Vai lá e, né, abre as pernas para um médico que não é especialista? Não, né? Tem que ir no médico ginecologista. E há ainda no Brasil uma grande rejeição de pessoas atenderem a mulheres trans. Porque médicos, eu estou falando de médicos, acham que é desnecessário haver essa investigação, de ter esse tratamento para essas mulheres, né? E a gente sabe que problemas de saúde vai dar não só para quem tem útero, né? Homens vão ter no piu-piu, no saco, em qualquer canto. E mulheres também vai ter, né? E se tem uma genitália feminina ali, pode ficar interno. Um machucado, uma ferida, enfim, um cuidado médico com a genitália dessa pessoa, né? E aí, mais uma vez, fica parecendo assim que as coisas vêm, brota, né? As coisas vêm a partir da necessidade e a gente começa a reivindicar. Nada que a gente tenha hoje de conquista veio porque alguém, e aqui eu sou lulista, todo mundo sabe, mas não é porque o Lula é bonzinho, olha, um pessoal aqui, deixa eu fazer uma bondade. Não. As coisas só vêm por muita luta. E se a gente hoje falar, o PT fez isso pra gente, é porque é com esses governos, mais de esquerda, mais aberto ao diálogo, que eles conseguem ouvir e levar muito a sério a nossa necessidade. E aí a política começa a acontecer. Quer ouvir? O Bruna... É exatamente isso, né? Porque eu também sou esquerdista, mas eu entendo que com os governos de esquerda nós tivemos maior facilidade, entre aspas, né? Mesmo com a luta que nós temos, de alcançar esses objetivos e essas lutas terem algum resultado, né? E eu acho que a maior luta hoje a gente ter espaço para que nós tenhamos voz, né, através de Duda, através de Érica, para debater os assuntos que são também nossos, né? Porque nossos assuntos eram debatidos anteriormente por pessoas que normalmente estão contra assuntos que são da nossa comunidade em um geral, né? Então é importante termos representantes ali dentro que possam debater pela gente e como a gente debateria também. Boa noite, meu querido Evaldo. Boa noite, Jaque. Boa noite, Bruna. Boa noite, Kelvin. Tudo bem? Boa noite, Evaldo. Quer continuar lendo ou quer que eu leia, o Kelvin? Pode ir aí. Se quiser, eu continuo também. Tá, continue, que você tem voz tão boa assim, é que a gente precisa parar pra ouvir. Nossa. Eu sei Aqui- que você não gosta. Aqui no texto volta para 2004, né, do 29 de janeiro, né, dia da visibilidade trans. Aí no dia 29 de janeiro de 2004, foi organizado em Brasília um ato nacional para o lançamento da campanha Travesti e Respeito. O ato foi um marco na história do movimento contra a transfobia e na luta por direitos, e a data foi escolhida como Dia Nacional da Visibilidade Trans. A campanha foi um marco na luta por direitos contra a transfobia, né? Aqui tem os pontos. Nesse ato, né, foi idealizada e construída por ativistas transexuais da ANTRA, Associação Nacional. O ato foi idealizado e construído por ativistas transexuais da ANTRA, que a ANTRA é a Associação Nacional de Travestis e Transexuais.
O objetivo era sensibilizar educadores e profissionais de saúde, além de visibilizar a cidadania e a autoestima de travestis e transexuais. O mês de janeiro é também conhecido como Janeiro Lilás e é um momento para reforçar a luta por respeito, igualdade e direito da população trans, entender melhor o que é identidade de gênero, refletir sobre a importância da visibilidade de pessoas transgênero, lutar por acesso à saúde, à educação, à geração de emprego digno e à renda, enfrentar o preconceito e a discriminação. Então, O assim, Dia Internacional da Visibilidade Trans e Travestis é celebrado em 31 de março. então, quando a gente fala assim, ai, mês de janeiro é um mês. Não, é um mês pensado. As trans, as travestis, a militância vai pensar por que a gente quer essa data. É porque nesse momento vai todo mundo falar, né? Todo mundo usa bandeirinha, vai fazer o pick money, e é nessa hora que a gente precisa ter inteligência e se aproveitar de quem faz o pick money. Eles juram que vão fazer apenas o pick money e vão fazer, vão ganhar dinheiro com isso, mas a gente tem que ser inteligente e aproveitar esse momento que está todo mundo conversando sobre e puxar para um assunto mais aprofundado, sabe? Não apenas mais de vender chaveiros, não apenas mais de vender bandeiras, sabe? Para a gente falar o porquê que a gente está pensando nesse dia. Porque a gente está pensando em respeito, a gente está pensando em saúde, a gente está pensando em cidadania em geral. Né? Mas olha que é só com essas datas, só com esses eventos, só com a gente indo para a porta dos congressos que as pessoas vão começar a nos ouvir. E nem todo dia a gente vai conseguir botar esses grupos, né, todo dia nas portas das câmaras legislativas. Então, é escolhido um dia onde a gente vai sair de todo o canto do Brasil e vai para lá se juntar e falar, olha, também somos gente, também somos cidadãos e queremos os nossos direitos que estão sendo negados. Vamos? O que vocês acham, gente? Vocês estão muito quietinhos demais. Acho que foi correta a sua colocação, né? Tudo e pra gente, né? Já que eu digo gente, comunidade, principalmente comunidade trans, tudo que nós pensamos tem que ser 3 vezes mais pensado para que essa luta tenha uma colocação específica no que vai entrar, no assunto que vai debater, para que não dê brecha, e mesmo que não dê brecha, você pode perceber que tem muitas pessoas, né, que tentam atacar a gente ainda nesse quesito de luta. Então é muito importante, e eu concordo exatamente com o que você estava falando nesse momento. Isso. Continuando. Para celebrar e reafirmar a importância da luta pela garantia dos direitos das pessoas trans, foi definido que o mês de janeiro seria inteiro dedicado à visibilidade das transexuais, intitulado como Janeiro Lilás. A iniciativa busca a sensibilização da sociedade por mais conhecimento, reconhecimento das identidades de gênero, com o intuito de combater os estigmas e a violência sofridas pela população transexual e travesti. Em 2021, foi divulgado o mapeamento de pessoas trans na cidade de São Paulo, que revelou que 58% dos entrevistados, mulheres trans, travestis, homens trans e pessoas não binárias, realizam trabalho informal ou autônomo, de curta duração e sem contrato. Entre as travestis, esse percentual sobe para 72%. O estudo
foi realizado pelo Centro de Estudos de Cultura Contemporânea, SEDEC, junto à Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo. A coleta de dados incluiu 1.788 pessoas por meio de questionários estruturados e 29 entrevistas qualitativas, com entrevista do tipo semi-estruturadas, com perguntas abertas. Em relação à principal ocupação exercida pela população entrevistada, o destaque é a parcela elevada de travestis, 46%, e de mulheres trans, 34%, que se declararam profissionais do SES, com acompanhantes e garotas de programa. Esta é a principal variável social ocupacional que distingue as identidades de gênero, conforme a avaliação que consta no documento. Entre os homens trans, praticamente não existe a ocorrência de pessoas que se declararam profissionais do SES. E para as não binárias, o índice foi de 3%. Dentre as entrevistadas que se prostituem, 74% já sofreram violência física. Hoje a gente, sempre, né, desde sempre, a gente tem uma ilusão que antigamente não se existia o extermínio desses corpos. A gente vai ter aquela fala, né, aquela falácia de antigamente, mas no meu tempo não existia. Por que não existia? Porque não havia ninguém, o governo não estava preocupado, a polícia não estava preocupada, o sistema de saúde não estava preocupado. Então, por mais feminina que chegasse, uma mulher agredida em um hospital ia ser registrada com nome de registro, sem levar em conta como que era essa figura, né? Quando chegava-se no IML, mais uma vez, o legista, as pessoas, iam olhar esse corpo a partir da sua genitália. Então, não era levado em consideração a aparência, a modificação de seios, o quadril, então não era levado nada em conta. Então, essa pessoa não existia. Então, quando saía a lista de obituários, saía-se a lista de tantos homens e tantas mulheres. E, né, vamos lá para a violência. Então, a violência era dada assim: pessoa foi vítima de homicídio. Então, entrava naquele grupão geral. Então, mais uma vez, a organização das pessoas, da militância, faz toda a diferença. Se hoje a gente chega no governo, né, na página dos direitos humanos, e a gente consegue identificar esses números, é porque houve uma militância preocupada em se organizar para contar esses corpos e dizer de onde veio esses corpos, né? Veio de uma briga de rua, ou veio porque ela era trans e as pessoas precisavam acabar com essa existência. Assim é na saúde, né? Hoje a gente, quando chega na saúde, tem por obrigação que ser reconhecida, se não tiver nome retificado, pelo nome social. Então a gente sabe quantas pessoas trans vão ser atendidas no sistema de saúde porque houve uma luta para reconhecer que ali não era um homem por causa da sua genitália masculina, né, ou dita masculina. Então, a gente tem esses avanços de hoje saber quantas mulheres trans podem ficar doentes, podem entrar no hospital, ou esses corpos estão sendo abatidos, e o nome é esse mesmo, é cruel, mas é isso, é abatidos, graças a uma luta e uma organização que hoje a ANTRA, se você for procurar nos direitos humanos, vai estar lá dados da ANTRA. Porque a gente foi, né? A ANTRA, quando eu falo a gente, eu não estava lá, mas assim, as trans foram na porta do Congresso cobrar que precisava contagem de corpos. E se o governo não está fazendo isso, tem uma organização que está pronta para fazer. Então a ANTRA vai em IMLs, vai em hospitais, vai nos lugares, vai investigar como foi que esse corpo perdeu a vida, sabe? Então é muita luta. E a gente só consegue isso quando, mais uma vez repito, a gente só consegue isso não pela bondade do governo, mas sim pela escuta que esses governos de esquerda resolvem nos ouvir.
E eu me aquieto um pouco. Que continua? A Bruna ficou quieta, o Evaldo também. Você pode continuar. É porque você estava falando sobre a questão do nome social, né? Entra um pouquinho nisso. Aí agora no texto vai falar da lei, né? Acho que é importante. Eu fiquei quieto porque eu tava, na hora que eu entrei na live, você me chamou pra entrar na live, daí eu precisei sair pra trocar meu filho. Aí eu deixei parado aqui enquanto eu tava trocando ele. Peraí, você trocou seu filho por quê? Ele era muito malino? Você não gostou dele? Eu não entendi. Você trocou Não, por quê? meu amor, eu trocando a fralda. Ah, tá. Você sabe, já que você tava falando isso, agora, essa última fala sua, falando dessa questão do, dos obituários, né? A gente que não passa, a gente que não é dessa situação, né, da transexualidade, a gente não entende que até isso é um problema, né? Eu nunca imaginaria que até isso é necessário lutar, né? Até para ter um número de óbito é necessário lutar para ter essa informação. Então é uma situação realmente muito triste mesmo. Quando se. Eu vi muitos. O bom de ser velho é isso e o ruim de ser velho é isso. Eu vi muitas pessoas trans e travesti, né? Na época a gente só nominava travesti. E quando perdia a vida, a família trajava de homem e o certidão de óbito era um homem e eles faziam questão de apagar essa vida que eles diziam pregressa, pecaminosa. Então, quem foi que foi de arrasta? Foi um homem. Então, nunca existiu essa pessoa trans, sabe? Apaga-se da memória. E quando se vai contar, e isso eu estou falando da família, quando se vai contar, fala, eu tive um filho que até viveu assim, viveu no pecado, e fazem questão de, em algum momento, dizer, não, mas no último minuto ele se arrependeu. Entendeu? Então, se no hospital não foi internado uma mulher trans, né? Porque lá no registro vai estar fulano tal, sexo masculino, na certidão de óbito também vai estar fulano de tal, sexo masculino, e a família vai negar a existência dessa pessoa trans. É triste mesmo. Boa noite a todos, a todas e a todos. Boa noite. Boa noite, sei lá. Tudo bem com você? Boa noite. Vou continuar até hoje. O Alto quer fazer alguma colocação antes? Oi? Não, pode falar, eu não sei do que vocês estão tratando, não. Subi porque eu sou enxerido. Só continuando no texto aí que vai complementar o que vocês falaram do nome social, né? O nome social é aquele pelo qual uma pessoa se apresenta e quer ser reconhecida socialmente, ainda que não tenha retificado os documentos civis. Desde abril de 2016, já que a gente está fazendo uma linha do tempo, né? Desde abril de 2016, o decreto número 8.727 passou a reconhecer que, nas repartições e órgãos públicos federais, pessoas travestis e transexuais tenham sua identificação de gênero garantida e sejam tratadas pelo nome social. Entretanto, ainda hoje existe bastante dificuldade em realizar a alteração do nome nos documentos em cartórios. Mas, para além das mudanças legais, o preconceito e a falta de respeito ainda é a principal barreira para a adesão ao nome social. Na dúvida, pergunte como a pessoa quer ser chamada e respeite o nome e gênero que ela quer ser reconhecida. Não é difícil,
é sinal de humanidade e respeito à dignidade da pessoa. É isso. Hoje está muito mais simples, né? Então, assim, quando a gente vai ouvir nas mídias, está dito assim. Não, hoje você só chega no cartório e fala, quero, né, mudar meu gênero. E até tem esse trabalho, tem alguns lugares que funciona desse jeito. Mas ainda, por mais que não pareça, ainda está caro. Né? Ainda não é totalmente de graça para você fazer essa retificação de nome. Lembrando que nós somos a população que a gente não consegue trabalhar justamente por falta de respeito ao nosso nome, né? Porque a figura é feminina e o nome não condiz. Então, esse é um dos grandes que eu já que sofri muito, né? Porque eu entregava o currículo e lá ia estar o nome de um macho, o nome de um homem, e chegava a figura feminina. E de cara eu era dispensada, né? As pessoas inventavam que já tinha arrumado, as pessoas inventavam que. Enfim, não vai se dizer que você está sendo dispensada por transfobia. Vai se inventar meio mundo de pretextos, né? E então, se a gente não consegue acessar o emprego para ter o dinheiro, como que a gente vai retificar o nome? Né? Ai, tá simples, tá? Não. Ainda não tá simples. Esse registro precisa ser totalmente de graça. Outra coisa que precisa é essa política ser preparatória para todo cartório. Todo cartório, todo fórum precisa ter esse entendimento que se você, né, e precisa sofrer algum tipo de sanção, Preparar os profissionais, né? Isso, porque às vezes você vai lá retificar o nome e as pessoas não querem fazer isso, né? Aí você vai ter que fazer meio que uma briguinha para conseguir fazer isso. Aqui em Sergipe houve muito isso. As Unidas, Jéssica Taylor, enfim, as meninas das Unidas tiveram que sair viajando para todo o Sergipe para fazer com que os cartórios tivessem esse respeito na retificação desses nomes. Eu pulo para a última parte do texto já. E a gente encerra. Aqui entra na parte da educação e emprego. Outro objetivo é a proteção das crianças trans. Crianças e adolescentes trans não raro sofrem violência doméstica e são até mesmo expulsos de casa por suas famílias. Em uma pesquisa feita pela Secretaria de Educação da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexo, a ABLGBT, 45% dos estudantes afirmam que já se sentiram inseguros devido à sua identidade de gênero no ambiente escolar. E ainda com pequenas variações de 70% a 85% da população trans já teriam abandonado a escola pelo menos uma vez na vida. Entretanto, tamanho preconceito no ambiente escolar e, por vezes, na própria família, a evasão escolar é recorrente, o que fortalece o ciclo vicioso de exclusão social e exclusão do mercado de trabalho, pela falta de acesso à educação e pelo preconceito de patrões, sobrando a prostituição como um dos poucos meios de sobrevivência para 90% da população trans no país. E aí encerra a linha do tempo. Algum comentário, meninos? Meninos, meninas, pessoas da rolagem, pode ficar à vontade, tá? Sim, vocês entenderam, né, o que é que a gente está fazendo aqui. Para quem chegou atrasado, a gente fez uma linha do tempo das nossas lutas e conquistas. Né?
nossas lutas de pessoas trans. Trazendo a data, trazendo a luta e a conquista de algumas coisas. Ô, Jaque, eu acho que uma discussão que a gente precisa fazer é sobre os limites entre o que é legal e o que é moral, o que é ético, né? Por exemplo, essa questão do nome social, ela é legal, né? Só que as pessoas ainda não compreenderam exatamente como se dá essa legalidade. Principalmente quando a gente trata de menores de idade. Ontem, né, você falava sobre a questão da criança trans, e eu não estou nem entrando no mérito da criança trans, que precisa ter todo um acompanhamento, né, para psicológico e etc. A gente sabe que é preciso ter esse acompanhamento, é necessário. Eu estou pensando no adolescente, na adolescente trans, né? Acho que são poucos os casos de pais, né, inteligentes e instruídos o suficiente para acompanhar a transição da filha, do filho trans, a ponto de resolver essa questão de documentação e tudo mais. Mas na adolescência a gente já encontra uma quantidade maior de pessoas trans com essa vontade. E aí o que acontece? Uma vez que a legislação diz que, com autorização do pai, a escola pode mudar os documentos, a escola, ela se resguarda dentro de uma moralidade ultrapassada, e ao invés de a escola acolher esse adolescente, chamar os pais e orientar, a escola faz exatamente o contrário. Tenta, na medida do possível, mesmo que a escola acolha o adolescente, meio, vamos esperar ficar maior de idade, sabe? Quando a gente sabe que até nas questões hormonais, nos bloqueios necessários, né? Bloqueios hormonais que eu falo, se isso se der mais cedo, se houver um acompanhamento mais cedo, vai ser mais saudável, né? E essa pessoa trans adulta não sofrerá as consequências de algumas pessoas que só conseguem isso mais tarde. Então, assim, eu acho que a gente precisa discutir, porque só levar a informação de que legalmente essa criança, esse adolescente tem o direito, desde que os pais apoiem, não é suficiente para que a escola intervenha em favor desse adolescente. Então, o que você acha que nós, educadores, podemos fazer no sentido de avançar essa discussão nas escolas? Mas eu acho que o processo para a gente fazer essa conversa é esse início que está sendo começado tanto no seu trabalho quanto no Marcelo, em muitos lugares. É chamar essas pessoas trans com muito letramento para conversar com os gestores. Eu acho que parte daí, né, a importância do respeito ao nome social. E é isso, respeito ao nome social, porque em muitos lugares, e eu presenciei isso muito, e foi uma luta da comunidade que colocava seu nome social muito pequeno e o nome de registro grande. Então a pessoa lia primeiro o nome grande por descuido ou por desrespeito, depois que ia ler o nome social. E aí foi se pensado, e hoje o nome social ele precisa aparecer maior, em maior destaque. E mesmo assim as pessoas insistem, leu esse nome, querem ler o nome que veio no registro. E é isso, se tem o nome social precisa ser respeitado. Acho que o caminho de se fazer é chamando, sei lá, pessoas da ANTRA, pessoas dos mais variados segmentos que fazem essa luta por a inclusão e o respeito ao nome social nas escolas, para uma conversa. Como que a gente faz isso? Sabe? Qual a importância disso?
né? Porque muitas das vezes as pessoas se afastam da escola porque tem o seu nome social desrespeitado. Então, tá, escola, você prefere o quê? Né? Ter alunos, ser um lugar de formação ou ser um lugar de expulsar pessoas pela falta de respeito do professor que é religioso, que é, sabe? Então, eu acho que é isso. Chamar as pessoas que têm conhecimento e fazer a luta para uma conversa dentro desses lugares. Precisa desse tipo de política. Aqui eu cheguei a ouvir mesmo, né, diretamente comigo, foi: enquanto não mudar os documentos, eu não mudo nada aqui. E aí a gente precisa informar que é crime. Mas eu acho estranho que a gente ainda tenha que informar que é crime, uma coisa que há tanto tempo já está posto dessa forma. E quando eu estive lá na outra cidade para onde eu estou indo, eu já constatei que lá acontecem coisas parecidas, né? Eu acho que a gente tem que perguntar à escola. Escola, você é uma escola de acolhimento, de formação, de formar cidadãos civilizados que aprendam a conviver entre sociedade, ou você é um lugar que vai expulsar as pessoas e é a partir daqui que a gente vai ensinar sobre como é ser preconceituoso? Sabe? Tem que jogar a responsabilidade em cima das costelas dos professores ou dos gestores que ainda insistem em desrespeitar. Quando a gente olhar uma pessoa na esquina que perder a vida, a gente fala, olha, aqui começou aqui, sabe? Sei lá, é chocante. Olha, sabe aquele corpo ali que tá ali? Começou aqui. Então a gente expulsou daqui e ele parou ali, olha. Sabe? Ai, não, quando você rejeita, quando a direção não impõe, né, que precisa ser respeitado. E essas pessoas não podem abandonar a escola por se sentirem atacadas todos os dias no seu nome social, para na esquina. Luta longa e árdua ainda pela frente, né, minha amiga? Agora eu vou virar a câmera, porque agora eu vou fazer algo que vocês não vai... Vou deixar vocês aí conversando. E eu vou ficar aqui ouvindo e fazendo algo. Jamais. Palavras dele, Donald Trump, o cara atualmente mais poderoso do mundo. Quais são as palavras dele, Nilo? Eu acho que você escreveu as palavras dele, então, e elas não subiram, porque a primeira coisa sua que subiu aqui foi palavras dele. Eu acho que o que você escreveu não Para nós não subiu, só subiu. O primeiro comentário dele foi palavras dele. Não tem nada antes disso. Teve o Fábio que ele fez uma pergunta, uma questão sobre o banheiro. Eu até queria que ele subisse aqui para a gente conversar sobre isso. Ele falou assim, e sobre os banheiros, como funciona? Aí eu até respondi no comentário, ó, você usa da descarga e lava as mãos. É porque assim, ele está preocupado com os banheiros. As mulheres trans, as travestis, ainda não estão podendo entrar nos ônibus. Um ônibus que é um lugar público, onde está lotado de tanta da gente, as travestis ainda têm medo de entrar, né? Ainda tem esse receio. Nas praças públicas, as mulheres trans e travestis ainda têm medo de ficar sentadas sozinhas, né? Então, na esquina noturna, elas sempre vão achar um jeito de ficar, né, protegidas. Então, assim, o banheiro, a gente entra, caga, como disse o Evaldo, se quiser lavar a mão, se não quiser, está tirando, e sai. Mas o comentário do Evaldo, ele foi deselegante. Não sou eu que acho isso, não. É o TikTok, porque não subiu não, Evaldo. Ah, não subiu? Subiu não. Ah, que pena, mas então agora eu falei oralmente, tá? Ô, Fábio, banheiro funciona assim, você usa da descarga e lava a mão. Ainda bem que o Trump não tem nenhum poder. Ele pode ser, ele é o homem mais poderoso do mundo, mas ele não legisla no Brasil, né? Então a nossa luta se dá no Brasil. No governo dele, infelizmente, as pessoas trans lá, eu sei que Obrigada, Debrinha. Nossa, Débora. Obrigada, a Débora tá rica, gente. Tá Obrigada, rica, hein, Débora? Mas assim, olha, o Bolsonaro, ele é pior do que o Trump.
que ele tá próximo da gente, tá no Brasil. Ele é um cara homofóbico, racista, misógino, enfim. Mas ele teve dentro do Palácio do Planalto durante 4 anos. Teve retrocesso? Teve. Mas ele não conseguiu fazer aquilo que eu tenho certeza que é o sonho de muitos bolsonaristas. Ele não conseguiu de verdade tirar os nossos direitos. Ele fez símbolos, né? Ele retirou a pasta de LGBT de direitos humanos. Mas assim, tirar mesmo, fazer uma política, não podia porque ele era do executivo. Não sei se vocês sabem o que significa esse executivo. Então ele teve que... Chegou alguma lei para ele executar lá, que nos beneficiasse, ele teve que fazer isso. Entendeu? Porque é executivo. É que é difícil, gente. O cara diz que o mundo segue as leis dos Estados Unidos. Não me consta que aqui, por exemplo, tem a pena de morte ou prisão perpétua. Né? Não me consta um monte de coisa que há nos Estados Unidos. Não acontece aqui não, moço. Acho que você está enganado. A menos que você esteja nos Estados Unidos e esteja seguindo. E aí você vai perguntar pro cara, o cara é patriota. Ai, meu Deus do céu. A gente chegou, né, Kelvin? Pelo menos nos nossos textos, a gente tem um que a gente tá guardando para depois. Fala. Mas foi boa a colocação do Fábio para acrescentar na linha do tempo, né? Já que para dizer que desde 2015 é permitido, né, através da portaria pelo STF, esqueci o número da portaria. Você não tá confundindo, e não, as mulheres trans, né, pessoas trans. Kelvin, é do STF ou é da Suprema Corte Americana? Da STF. Ah, o STF, é permitido o STF que decide leis do Brasil? que as mulheres, que as pessoas trans, né, consigam entrar nos banheiros dos quais elas se identificam, né, a partir do seu nome social. Nilo, parece que deu errado. A Suprema Corte não... Aí foi interessante o Fábio fazer a pergunta para que a gente acrescentasse na linha do tempo. Que a gente não acrescentou. Olha o Ogro entrou, não sei se ele ficou. Ogro, fica um pouco. Eu percebi que você tem interesse em defender a pauta LGBT, né? Eu vi um último vídeo dele. Que ele faz críticas à Anitta e é bom que ele, né, se inteira mais sobre LGBT e aí fala com mais propriedade. Os Estados Unidos falam, o mundo obedece. Não, cara, né? Não. Você pode obedecer, né? Por um complexo de vira-lata muito grande. Não, o Brasil não segue as leis americanas, não. Não mesmo. Talvez na época do cachorrinho do Bolsonaro ele queria, né? Que era cachorrinho do Trump. Cara, os Estados Unidos não estão conseguindo. O Trump não consegue nem convidar um ex-presidente de um país e fazer com que esse presidente chegue lá. Quem me modera, silencia esse menino que tá meio perdido. Moço, vai debater lá nos Estados Unidos. A gente tá falando sobre... Inclusive, a Kelvin deixou isso muito claro. Quando a gente subiu a live, a gente ia fazer uma linha do tempo da luta trans no contexto brasileiro. Então, assim, pouco me importa se o Trump é presidente ou rei. Viu? A luta trans, né? Aqui, tá aqui, ó. É preciso lutar. E tem linha do tempo. Entendeu? Aí, se você quiser falar qual governo assinou qual lei, qual decreto, né? A gente pode. Né? Como a Kelvin leu aí, em 2016, a Dilma assinou o decreto que a gente precisa ser reconhecida pelo nome social. Ponto. Né? E aí a gente traz um político. Um presidente. Corte rápido, Tramontina. Mania de distorcer, a gente tá falando de Brasil. Né? Quando eu estiver preocupado em ir para outro país, aí eu me preocupo com as leis do outro país. Por enquanto, eu tenho que me atentar às leis brasileiras. A gente colocou aqui, né, Kelvin, a próxima
próximo tópico que a gente estava pensando em fazer outro dia. Cadê? Sobre as mulheres que fizeram história. É, que o Júlio tinha preparado umas fotos. Cadê eu, gente? Oh, gente, eu não tô conseguindo aparecer. Será que eu tô fantasma? Olha eu preocupada. Deixa eu ver. Alguém aí interessado em fazer trazer nomes e a história dessas mulheres, ou a gente deixa para outro dia?